Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Paz e bem para você. Sou o Padre Demétrios e vamos falar de espiritualidade. O tema de hoje, vamos falar sobre doutrina e ódio. Pois bem, nos últimos tempos, vemos na internet, nas redes sociais, muita gente cristã, gente boa, gente fina, destilando o ódio contra quem pensa diferente, contra quem sente diferente. Muita gente cristã, muita gente católica, semeando o ódio, semeando a difamação, desejando até a morte dos outros, concordando com a morte do outro, por pensar diferente, sentir diferente, por ter ideias às vezes ruins, e assim há esse desejo do ódio. Pois bem, boa parte do ódio destilado a partir do nosso local, que é a fé cristã, boa parte desse ódio é destilado a partir de uma visão doutrinária. A doutrina, ela surge nas comunidades religiosas, nas religiões, ela surge a partir de um princípio inspirador. No nosso caso, o princípio inspirador é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele nos motiva a seguir Jesus. Com o passar do tempo, esse seguimento de Jesus, ele precisa ser normatizado. E aí a normatização desse processo religioso, ele se aplica através da doutrina. Vamos pegar um exemplo. É doutrina, por exemplo, a pessoa que for comungar o corpo e o sangue de Jesus, essa pessoa ela deve estar, segundo a nossa doutrina, em estado de graça. O que significa deve estar ausente de pecado mortal, de pecado gravíssimo. A pessoa com pecado mortal, com pecado gravíssimo, deve evitar a comunhão, deve se confessar. E aí, livre deste pecado, ela pode retornar à comunhão. Isso é uma doutrina, não é? Para exatamente levar a pessoa a assumir o Cristo, aquele que dá a graça, assumir o Cristo, não carregando sinais de contradição tão forte que impede que esse Cristo permaneça em mim. A doutrina, então, ela vai normatizar a experiência nascida daqueles princípios, no nosso caso, dos princípios de Jesus Cristo. E aí, então, a igreja ela é rica em doutrinas. E essas doutrinas, elas são como que placas indicando o caminho do Evangelho. Nós vamos numa direção errada, nós olhamos para a doutrina, a placa, e eu percebo, puxa, eu estou na contramão. Então o que eu faço? Eu faço uma conversão, e aí eu sigo o caminho da doutrina, que me leva ao Evangelho, que é o princípio da fé cristã. Acontece que é necessário que, havendo doutrina, é necessário que haja a obrigação de se manter a vivência da doutrina. E alguém vai ter que falar disso. Alguém vai ter que falar, olha, você está caminhando na direção errada. A direção do Evangelho é para lá, não é para cá. O problema, então, não está na doutrina. O problema vai estar no como que eu aplico a doutrina em relação a mim e ao outro. E aí, meu irmão, minha irmã, faz de conta, você está caminhando num sentido oposto da doutrina católica, em determinadas coisas. Eu que sou padre, então eu vou te corrigir. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, você está caminhando no sentido oposto. Vamos por aqui. Mas eu posso chegar assim para você, olha, você não presta, você não vale nada, você é um lixo, você não segue o caminho de Jesus, suma daqui. Eu estou defendendo a doutrina, mas a partir de uma postura o quê? De ódio. O Evangelho, que é o princípio de tudo, o Evangelho vai nos ensinar que Jesus ele é o quê? Misericórdia.
Exemplo, Jesus está na cruz, os algozes estão falando, olha, se você é Deus, se você é filho de Deus, desça na cruz. O ladrão ao lado de Jesus fala para ele, ó, se você é filho de Deus, desça da cruz, e a nós também. E Jesus, em vez de condenar aqueles que ali estão, Jesus fala para o Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse ensinamento de Jesus é misericórdia. Jesus, ele não manda um raio. Pai, manda um raio na cabeça deles e acaba com tudo. Não. A postura de Jesus é uma postura de fraternidade, de misericórdia. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. Por isso, então, o que acontece? A doutrina, ela aponta para o Evangelho. Mas muitas vezes a aplicação da doutrina, ela esquece o princípio do Evangelho. O problema não está na doutrina, o problema está em quem aplica a doutrina. Por isso, muita gente, ao defender a doutrina católica, esquece o princípio misericórdia, esquece o princípio do amor, esquece o princípio da fraternidade, do qual a doutrina, em primeiro lugar, aponta para isso. Mas a pessoa, ao aplicar a defesa da doutrina, ela abandona o próprio princípio que a doutrina defende, o Evangelho. E aí a pessoa se torna uma pessoa amarga e ela faz da sua religião um verdadeiro processo de caça a quem pensa e sente diferente. Para quem não vive a doutrina, eu vou aplicar o que para ele? A misericórdia e a correção fraterna. No entanto, nesse processo, eu posso assimilar o ódio deste mundo. E aí, devido às minhas carências pessoais, às minhas histerias, minhas limitações, eu imponho ao outro uma religião sem coração. E eu faço do outro vítima de um ódio que está escondido em mim, mas do qual eu me cubro com a pele da doutrina para falar, eu sou de Deus, mas eu ajo como quem não é de Deus. Por isso então, meu irmão, minha irmã, é preciso conhecer o Evangelho, é preciso conhecer a doutrina católica, para não trair a própria doutrina. Se a minha prática religiosa leva ao ódio, eu estou distante do Evangelho, o que significa que eu estou utilizando a doutrina para defender as minhas ideias, não a ideia do Evangelho. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, existe tanta gente que se diz de Deus, mas que está agindo com ódio, semeando ódio, pisando nos outros, em nome de uma doutrina, mas uma doutrina vazia sem o Evangelho. Eu repito, a verdadeira doutrina aponta para o Evangelho. Por isso, ao aplicar a doutrina, eu preciso abraçar os princípios do Evangelho, da misericórdia, da fraternidade, do amor, do perdão e assim por diante. Porque senão, eu serei um carrasco em direção ao meu irmão, como muita gente tem sido nesses dias. Por isso, meu irmão, minha irmã, conheça a sua religião, conheça a doutrina de sua comunidade, de sua igreja, conheça, acima de tudo, o Evangelho. E, ao aplicar a doutrina em relação ao outro, não se esqueça, misericórdia, misericórdia e misericórdia. É o princípio de Jesus, nosso Mestre, para a religião. Tome cuidado com a religião do ódio, que ela está muito presente, e essa religião do ódio faz com que o Evangelho seja retirado dos corações. A única vacina para esse tipo de religião é o próprio Evangelho. Que Jesus e seu Evangelho cure os corações daqueles que carregam o ódio em seu discurso e em sua prática de vida. O amor vencerá, porque o amor já venceu. Paz e bem, meu irmão,
Paz e bem, minha irmã. Nos encontramos no próximo vídeo. Amém.